Ela se disfarçou de pobre para escolher o novo gerente de seu banco, mas ninguém esperava o que ia acontecer. Regina estava atrás da mesa de madeira escura quando Sérgio entrou, visivelmente tenso. Fechou a porta com cuidado e se sentou, respirando fundo antes de falar. Contou que recebeu uma proposta de emprego melhor, algo que poderia mudar sua carreira, e hesitou porque não queria que ela pensasse que estava abandonando tudo depois de tantos anos. A senhora sempre confiou em mim, Regina. Não quero que pareça ingratidão, disse ele, evitando o olhar dela. Para surpresa dele, Regina manteve a calma. Sérgio, nós temos que estar onde queremos estar. Se acredita que esse novo caminho é melhor, deve aceitar. Ficarei feliz por você. E as portas estarão sempre abertas se quiser voltar. Ele relaxou visivelmente e confessou que temia decepcioná-la. Regina respondeu que ninguém deveria ficar num lugar apenas para não magoar alguém e que, acima de tudo, queria vê-lo bem. Com o clima mais leve, Sérgio comentou que, com sua saída, ela precisaria escolher um novo gerente e que era importante nomear alguém realmente confiável. Riu e contou uma história que ouvira sobre uma empresária que se disfarçou para testar os funcionários antes de decidir quem merecia ser promovido. Imagina a senhora fazendo isso para escolher o novo gerente, disse ele, rindo. Regina também sorriu, mas ficou pensativa. Não parece uma ideia tão absurda, respondeu, apoiando o queixo na mão. Ele não percebeu a seriedade dela e continuou dizendo que os funcionários provavelmente ficariam sem chão, já que muitos acreditavam que ela nem existia de verdade, pois nunca aparecia no banco. Principalmente Patrícia, acrescentou. Ela adora mandar quando ninguém está olhando. Regina concordou que sempre confiara tanto nele que não sentia necessidade de ir pessoalmente. Mas agora, com a saída dele e a escolha de um novo gerente pela frente, talvez fosse o momento certo de ver com os próprios olhos quem realmente tinha caráter para assumir aquela responsabilidade. Ao se despedirem, Sérgio agradeceu pelos anos de confiança e disse que jamais esqueceria tudo o que aprendera ali. Regina desejou sucesso e garantiu que não era um adeus definitivo. Sozinha novamente, olhou para os papéis sobre a mesa sem realmente vê-los e deixou escapar um sorriso discreto, já imaginando como seria entrar no banco sem que ninguém soubesse quem ela era, apenas para descobrir quem realmente merecia o cargo. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita e, para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado e vamos continuar. Alguns dias se passaram desde a despedida de Sérgio e, com o cargo de gerente ainda vago, Regina decidiu que não havia motivo para esperar mais. A ideia que começara como uma simples reflexão agora estava bem formada em sua mente. Acordou cedo naquele dia, colocou roupas simples, um lenço gasto na cabeça, evitou qualquer maquiagem e, com certo cuidado, sujou propositalmente a barra da saia para que parecesse ter vindo de longe. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Era isso que queria. Ninguém poderia desconfiar quem ela realmente era. Pegou uma mochila antiga, jogou por cima dos ombros e saiu, determinada a ver com os próprios olhos como os funcionários do banco se comportavam quando não havia ninguém para observar além deles mesmos. Quando chegou à agência, percebeu que tudo estava mais movimentado do que imaginara. Funcionários iam de um lado para o outro, alguns atendendo clientes, outros discutindo sobre papéis e documentos. Ninguém sequer lançou um olhar para aquela mulher de aparência humilde parada perto da porta. Regina entrou com passos lentos, sentindo o coração acelerar não por medo, mas por curiosidade. Era a primeira vez em tantos anos que ela via o banco funcionando sem o filtro de Sérgio, sem ninguém sabendo que era a dona ali presente. Do outro lado do salão, uma mulher chamava a atenção pela postura autoritária, mandava em todos, dava ordens em tom alto e parecia acreditar que tudo girava em torno dela. Regina não precisou perguntar quem era. Aquela só poderia ser Patrícia, a funcionária que Sérgio mencionara, e que se comportava como futura gerente mesmo sem ter sido escolhida. A cada gesto dela, ficava claro que se via acima dos colegas. Regina decidiu se aproximar,
mas não esperava ser recebida com tanta frieza. Com licença, será que alguém pode me ajudar? Perguntou Regina, a voz mansa contrastando com o burburinho ao redor. Patrícia a olhou de cima a baixo, demorando alguns segundos antes de responder. A senhora está perdida? Este não é lugar para ficar parada, está atrapalhando o atendimento. Regina manteve a calma e disse que só queria falar com alguém sobre um depósito. Patrícia, com um sorriso carregado de ironia, respondeu que todas as informações estavam no balcão, mas que clientes deveriam chegar organizados e limpos, porque aquele não era lugar para confusão. Alguns funcionários próximos trocaram olhares desconfortáveis, mas ninguém interferiu. Regina insistiu com educação. Eu realmente só preciso que alguém me escute por alguns minutos. Patrícia suspirou, revirando os olhos, e finalmente caminhou até ela, não para ajudar, mas para deixá-la do lado de fora. A senhora não pode ficar aqui dentro desse jeito. Por favor, procure outro lugar. A maneira como disse isso chamou a atenção de alguns colegas, mas antes que a situação se agravasse, um rapaz jovem se aproximou. Era Caio, que até então trabalhava em silêncio, mas não suportou ver a cena continuar. Eu posso atender a senhora, disse ele, ignorando o olhar irritado de Patrícia. Se quiser sentar-se, posso ouvir o que precisa. Patrícia imediatamente se colocou entre os dois. Caio, não se meta. Essa mulher está atrapalhando o movimento. Não vê como está vestida? Com certeza nem cliente é. Ele manteve a postura sem elevar a voz. Todos têm direito a atendimento. Se ela diz que quer fazer um depósito, temos que escutar. Regina observava tudo em silêncio, sem revelar nada. Limitou-se a dizer: eu só queria fazer um depósito, nada mais. Não entendo por que é tão difícil falar com alguém. Patrícia riu, um riso debochado que ecoou pelo salão. Um depósito? A senhora, com essa aparência? Desculpe, mas talvez o caixa da esquina seja mais apropriado. Alguns funcionários começaram a cochichar, claramente desconfortáveis com o tom usado por Patrícia, mas ela parecia não perceber. Caio respirou fundo e disse que levaria a senhora para uma mesa e ouviria o que precisava. Patrícia tentou impedi-lo mais uma vez. Você não está entendendo. Isso só vai fazer perder tempo. Ela provavelmente não tem nem conta aqui. O rapaz, mantendo a educação, respondeu que isso não importava naquele momento, porque só poderiam ter certeza depois de ouvir o que a cliente tinha a dizer. Regina percebeu os olhares ao redor. Alguns funcionários pareciam torcer para que Patrícia parasse de falar. Outros apenas observavam, curiosos para saber como aquilo terminaria. Ela, por sua vez, não levantou a voz em nenhum momento. Continuou calma, olhando diretamente para Patrícia, que começou a perder a paciência. Escute, senhora, disse Patrícia, cruzando os braços. O banco não é lugar para a gente aparecer assim do nada, sem preparo, sem documentos, sem nada. Regina respondeu apenas que não imaginava que pedir ajuda fosse tão difícil. Se tudo o que eu queria era fazer um depósito, por que estou sendo tratada assim? Perguntou, sem alterar o tom de voz. Caio interrompeu antes que a situação piorasse. Chega, Patrícia, deixe que eu atendo. Se houver problema, eu resolvo. Ela ficou vermelha de raiva, mas não insistiu. Regina então olhou para Caio e disse que realmente precisava fazer um depósito, mas não mencionou valores. Patrícia riu outra vez, tentando ridicularizar a situação. Deve ser umas moedas perdidas, não é? Por isso tudo isso? O comentário soou tão desnecessário que alguns clientes próximos começaram a olhar para Patrícia com reprovação. Regina permaneceu firme, sem devolver ofensas. Observava atentamente cada reação, cada expressão, como quem tirava conclusões silenciosas. Enquanto Caio oferecia uma cadeira para que ela se sentasse, Patrícia, com os braços cruzados, bufava de impaciência, sem perceber que todos agora a olhavam de forma diferente. Regina manteve o rosto sereno, sem dar pistas de quem realmente era, mas por dentro já começava a formar uma opinião clara sobre tudo o que estava vendo naquele lugar. Regina permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para a confusão que Patrícia havia criado, enquanto Caio, paciente, esperava para conduzir o atendimento. Então, sem demonstrar emoção alguma, ela retirou a mochila das costas e a colocou sobre o balcão com um movimento firme. O barulho seco atraiu olhares de todos os funcionários e clientes próximos,
Mas o que realmente chamou a atenção foi quando Regina abriu o zíper e começou a mostrar o conteúdo. Era dinheiro, muito dinheiro, um volume impossível de ignorar. As pessoas ao redor pararam o que estavam fazendo, os cochichos começaram, e até Patrícia, que até então exibia um ar de superioridade, ficou visivelmente desconcertada. Regina disse calmamente que queria fazer um depósito daquela quantia, e o silêncio tomou conta do lugar por alguns instantes. Patrícia perdeu completamente o tom arrogante. O sorriso apareceu no rosto dela de forma quase automática, como se tudo o que havia dito antes fosse esquecido. "Claro, senhora, eu mesma posso cuidar disso agora, por favor, me acompanhe", disse, já estendendo a mão para pegar a mochila, mas Regina a recolheu rapidamente e respondeu com firmeza: "Prefiro que o rapaz continue o atendimento. Ele foi o único que me tratou com respeito desde o início." A expressão de Patrícia mudou na hora. O constrangimento se transformou em irritação, mas ela percebeu que todos estavam olhando e tentou disfarçar. "Como quiser", respondeu, forçando um sorriso e se afastando alguns passos, embora os olhos demonstrassem que aquilo estava longe de ser o que ela queria. Caio, por outro lado, manteve a postura calma de sempre. Ele não parecia impressionado pelo dinheiro, e sim preocupado em fazer o atendimento correto. "Podemos sentar ali na mesa e preencher os papéis necessários", disse ele, como se aquela fosse apenas mais uma cliente. Regina o acompanhou e observou atentamente enquanto ele organizava tudo, sem perguntar nada sobre sua aparência, sem fazer comentários desnecessários, tratando-a com a mesma seriedade que teria com qualquer pessoa. Enquanto isso, Patrícia não parava de observar de longe, claramente incomodada. Antes ela havia ridicularizado aquela mulher que parecia não ter nada, mas agora estava vendo que havia cometido um erro enorme. Os outros funcionários cochichavam entre si, trocando olhares que mostravam surpresa e até certo constrangimento pelo modo como tudo havia acontecido. Regina, porém, manteve-se em silêncio. Conversou apenas o necessário com Caio para concluir o depósito e, quando terminou, agradeceu de forma educada, mas sem dar nenhuma explicação sobre quem era. "Posso ajudá-la em mais alguma coisa?", perguntou Caio, ainda sem imaginar a verdadeira identidade daquela cliente misteriosa. "Por enquanto não", respondeu ela, levantando-se com a mesma calma com que havia chegado. Colocou a mochila vazia nos ombros, olhou rapidamente para Patrícia, que tentou sorrir para ela de forma envergonhada, e caminhou para a porta. Saiu do banco sem dizer mais nada, deixando todos confusos e comentando sobre o que acabara de acontecer. Na manhã seguinte, quando o banco abriu as portas, os funcionários ainda falavam sobre a cliente desconhecida do dia anterior. Alguns diziam que ela devia ser alguém muito importante, outros que talvez fosse dona de alguma empresa. Mas ninguém tinha certeza. Pouco tempo depois, Regina apareceu. Dessa vez, porém, não era a mulher simples do dia anterior. Usava roupas elegantes, cabelo arrumado, maquiagem impecável. Ao vê-la entrar, Patrícia quase tropeçou de tão apressada que ficou para recebê-la. "Bom dia, senhora, seja muito bem-vinda", disse, sorrindo de uma forma que soava artificial. Os outros funcionários ficaram parados, surpresos, observando. Era difícil acreditar que aquela fosse a mesma mulher que no dia anterior havia sido ignorada e tratada com desprezo. Regina caminhou até o centro do salão, olhando para todos com tranquilidade. Então falou de maneira clara: "Imagino que vocês estejam se perguntando quem eu sou. Pois bem, sou a dona deste banco." A reação foi imediata. Alguns funcionários levaram a mão à boca, outros trocaram olhares incrédulos. Patrícia perdeu completamente a cor do rosto. Regina continuou sem alterar o tom de voz: "Estou aqui porque, com a saída do antigo gerente, preciso escolher alguém para ocupar o cargo. E ontem, sem que vocês soubessem quem eu era, observei cada atitude com muita atenção." Fez uma pausa proposital, deixando que as palavras ecoassem pelo ambiente. Patrícia, recuperando-se do choque, deu um passo à frente e disse com empolgação forçada: "Fico feliz que tenha visto meu empenho, senhora. Tenho certeza de que estou preparada para assumir essa responsabilidade." Todos acreditavam que o nome dela seria anunciado, mas Regina olhou para Caio,
que permanecia no canto, visivelmente surpreso com tudo aquilo. Na verdade, disse Regina, a pessoa que vai ocupar o cargo é Caio. Ele demonstrou respeito, paciência e humanidade quando ninguém mais demonstrou. É esse tipo de pessoa que quero liderando este lugar. O silêncio que havia tomado conta do banco durou apenas alguns segundos, porque Patrícia, incapaz de aceitar o que acabara de ouvir, deu um passo à frente e começou a falar com a voz carregada de indignação. Isso é uma injustiça, Regina. Eu trabalho aqui há muito mais tempo que ele. Conheço cada setor, cada detalhe do funcionamento desse lugar. Sempre mantive tudo em ordem, e agora aparece alguém sem experiência nenhuma e recebe o cargo que deveria ser meu? O tom dela foi aumentando, e os outros funcionários se entreolhavam, desconfortáveis, sem saber se deviam concordar ou ficar em silêncio. Regina manteve a postura tranquila. Não ergueu a voz, não perdeu a serenidade. Apenas olhou para Patrícia e disse calmamente: tempo de serviço não significa sabedoria, e experiência sem caráter não forma um líder. Ontem, quando vocês não sabiam quem eu era, vi cada atitude com atenção. Caio mostrou respeito, empatia e humildade, mesmo sem imaginar que estava diante da dona do banco. Enquanto isso, alguns preferiram agir com arrogância, como se a aparência de uma pessoa definisse seu valor. Ela fez uma breve pausa, olhando para os funcionários que estavam parados, ouvindo cada palavra. Um líder precisa ser exemplo para os outros, e não apenas alguém que sabe assinar documentos ou dar ordens. Um verdadeiro líder trata bem quem está acima, ao lado e abaixo dele, porque sabe que todos importam. Caio, que permanecia calado, parecia cada vez mais emocionado. Segurava as mãos diante do corpo como se não soubesse o que fazer, e finalmente disse com a voz embargada: ninguém nunca falou nada assim para mim. Sempre achei que meu trabalho era apenas cumprir horário, fazer o que me pediam e ir embora no fim do dia. Nunca imaginei que alguém veria algo além disso. Ele respirou fundo e completou ainda mais surpreso: saber que a senhora percebeu isso em mim é mais do que eu esperava para a minha vida. Regina sorriu de leve e respondeu: você não foi escolhido por acaso, Caio. Um cargo como esse exige mais do que habilidade com números ou tempo de experiência. Exige empatia, integridade e a capacidade de inspirar os outros a serem melhores. É isso que quero ver aqui dentro. Olhou então para os outros funcionários e continuou: se alguém acredita que liderança é apenas mandar e saber mais do que os outros, está enganado. Liderança é servir, é dar exemplo. Não se trata de idade ou tempo de casa, mas de atitude, de caráter e de humanidade. Patrícia apertou os lábios, cruzou os braços e balançou a cabeça em reprovação. Com todo o respeito, Regina, mas não faz sentido entregar algo tão importante para alguém que mal chegou. Ele não conhece os processos, não entende as dificuldades, não tem ideia de como é manter tudo funcionando. Regina não se deixou abalar. Tudo isso ele pode aprender. Conhecimento técnico qualquer pessoa adquire com o tempo. O que não se ensina é humildade, respeito e a capacidade de ver valor em cada ser humano. Ontem Caio mostrou que já tem isso, enquanto outros demonstraram apenas orgulho e prepotência. E eu não vou colocar o futuro desse banco nas mãos de alguém que só sabe mandar e humilhar os outros quando pensa que ninguém está vendo. As palavras dela ecoaram pelo salão e ninguém se atreveu a interromper. Alguns funcionários balançavam a cabeça em concordância, outros evitavam encarar Patrícia, que agora parecia lutar para não perder o controle diante de todos. Regina se aproximou um pouco mais e disse em tom firme: Patrícia, eu não estou desconsiderando o seu trabalho, mas é justamente pelo modo como você tratou alguém que parecia humilde e sem importância que ficou claro para mim que não está pronta para liderar. Um gerente não pode escolher quem merece ser bem tratado e quem deve ser ignorado. Aqui dentro, todos devem ser iguais. Caio enxugou discretamente os olhos, tentando conter a emoção, e murmurou: eu só fiz o que achava certo. Não sabia quem era a senhora, mas para mim isso não teria feito diferença. Não seria certo tratar alguém mal só porque parece ter menos. Regina assentiu e respondeu: e é exatamente por isso que você está preparado para liderar, porque para você não é sobre status, é sobre fazer o certo.
Patrícia respirou fundo, tentando disfarçar o constrangimento. Forçou um sorriso e disse que compreendia a decisão, mas sua expressão mostrava o contrário. Por dentro, a revolta crescia, e mesmo tentando esconder, o olhar dela deixava claro que não aceitaria aquilo com facilidade. Ela balançou a cabeça lentamente, guardou os papéis que segurava e se afastou sem dizer mais nada, fingindo concordar, mas com os olhos frios de quem planejava algo para reverter a situação. Regina percebeu o movimento e sabia que aquele silêncio de Patrícia não significava desistência. Porém, preferiu não prolongar a cena. Virou-se para Caio e declarou diante de todos: "Quero que todos aqui entendam que hoje começa uma nova fase para este banco. Quero um ambiente em que cada cliente, cada funcionário, seja tratado com dignidade. E isso começa com o exemplo de quem está no comando. Caio, espero que você carregue esse valor em tudo o que fizer daqui para frente." O rapaz assentiu, ainda visivelmente emocionado, e respondeu: "Prometo que não vai se arrepender, Regina. Quero que todos aqui tenham orgulho de trabalhar neste lugar." Os funcionários aplaudiram timidamente, enquanto Patrícia, parada perto da porta, observava tudo em silêncio, os olhos fixos em Caio com um brilho de mágoa que não passou despercebido. Nos dias seguintes, Caio assumiu seu novo cargo como gerente, ainda com certa insegurança, mas com uma vontade genuína de fazer tudo da melhor maneira possível. Ele se lembrava de cada palavra de Regina, principalmente quando ela havia dito que esperava dele não apenas eficiência, mas também humanidade e exemplo. Por isso, chegava cedo, cumprimentava todos os funcionários sem distinção e fazia questão de ouvir sugestões antes de tomar decisões. Alguns olhavam para ele com desconfiança, como se não acreditassem que alguém tão novo e com tão pouco tempo de casa pudesse liderar de verdade. Outros, no entanto, começavam a notar mudanças sutis no ambiente, como a forma respeitosa com que ele tratava a todos e a calma com que resolvia pequenos problemas do dia a dia. Patrícia, porém, não aceitava aquela nova realidade. Por mais que tivesse fingido concordar com a decisão de Regina, sentia-se humilhada por não ter sido escolhida e não conseguia disfarçar a frustração. Com o passar dos dias, começou a agir de maneira sutil, mas calculada. Comentava com alguns colegas que Caio parecia perdido, que não tinha pulso firme para tomar certas decisões e que, mais cedo ou mais tarde, o banco perceberia que ele não estava preparado. "Ele é bom rapaz, não nego", dizia em tom fingidamente compreensivo, "mas ser bom não é suficiente para comandar tudo isso aqui." Esses comentários espalhavam-se rapidamente, criando um clima de dúvida entre os funcionários. Alguns, influenciados pelas palavras de Patrícia, começaram a reparar em cada movimento de Caio, buscando falhas que confirmassem a ideia de que ele não era capaz. Outros, no entanto, percebiam que, apesar de inexperiente, ele tratava a todos com uma paciência incomum, não levantava a voz em momento algum e procurava resolver conflitos sem criar constrangimentos. Era diferente do que estavam acostumados, e essa diferença começava a conquistar alguns deles, mesmo que lentamente. Caio, por sua vez, percebia os olhares desconfiados, mas não deixava que isso mudasse sua forma de agir. Preferia acreditar que, com o tempo, seu trabalho falaria mais alto que qualquer comentário maldoso. Continuava cumprindo suas tarefas com dedicação, pedia ajuda quando não sabia algo e fazia questão de agradecer a cada funcionário que colaborava para resolver qualquer problema. Essa postura, no entanto, irritava ainda mais Patrícia, porque, ao invés de dar sinais de fraqueza, Caio demonstrava humildade sem perder o respeito dos colegas. Regina, como sempre, mantinha-se atenta. Visitava o banco sem avisar, aparecendo em horários diferentes, caminhando discretamente entre os funcionários, observando conversas, atitudes e até olhares. Logo começou a notar certas contradições. Ouviu Patrícia comentar com um grupo de colegas que Caio havia esquecido um documento importante, mas quando Regina procurou saber, descobriu que o tal documento fora entregue na hora certa. Em outro dia, Patrícia insinuou que Caio não sabia lidar com clientes mais exigentes, mas Regina presenciou uma situação em que ele atendeu um cliente nervoso com uma calma impressionante,
resolvendo tudo sem levantar a voz. Essas diferenças entre o que Patrícia dizia e o que realmente acontecia começaram a chamar a atenção de Regina, que preferiu não se precipitar. Em vez de confrontar Patrícia imediatamente, passou a observar com mais cuidado. Notou como alguns funcionários repetiam os comentários dela sem ter certeza de nada, enquanto outros começavam a defender Caio, dizendo que finalmente o ambiente estava mais leve, sem tanto autoritarismo. Numa dessas visitas inesperadas, Regina ficou parada por alguns minutos perto da porta do setor administrativo e ouviu Patrícia conversando com duas funcionárias. "Ele parece calmo demais", dizia Patrícia, "mas na verdade não sabe o que está fazendo. Quando Regina perceber, vai ver que errou escolhendo alguém tão inexperiente." As duas funcionárias não respondiam, apenas concordavam com a cabeça, talvez para evitar confusão. Regina permaneceu em silêncio, sem revelar que tinha ouvido tudo, mas cada palavra ficava guardada em sua memória. Enquanto isso, Caio continuava trabalhando, alheio à maior parte das fofocas. Quando Regina aparecia, ele a recebia com respeito, mas nunca deixava de atender clientes ou de acompanhar os funcionários em suas tarefas. Regina via isso com atenção. Percebia que ele não buscava impressioná-la, apenas fazia o que acreditava ser correto. Essa postura sincera contrastava cada vez mais com o comportamento de Patrícia, que parecia mais preocupada em diminuir o colega do que em fazer bem seu próprio trabalho. Com o passar dos dias, a divisão entre os funcionários começou a ficar clara. Um grupo ainda repetia as insinuações de Patrícia, convencido de que Caio acabaria falhando, enquanto outro grupo, cada vez maior, comentava que o ambiente estava mais harmonioso, que os clientes pareciam mais satisfeitos e que talvez a escolha de Regina tivesse sido acertada. Regina, sem dizer nada, anotava mentalmente cada detalhe, observava quando Patrícia elogiava Caio na frente dele, mas fazia críticas pelas costas. Notava como alguns comentários dela eram vagos, sem provas, e como certas histórias mudavam de versão dependendo de quem ouvia. Tudo isso aumentava a certeza de que algo estava errado, mas Regina não queria agir sem ter plena convicção. Algumas semanas se passaram desde que Regina começara a visitar o banco sem avisar e a recolher em silêncio tudo o que precisava saber. Naquela manhã, ela entrou de surpresa, sem marcar horário, sem avisar ninguém, caminhando com passos firmes até o centro do salão. Todos pararam o que estavam fazendo, pois era raro vê-la ali. Patrícia, que naquele momento estava ao lado de duas funcionárias, ajeitou o cabelo e tentou disfarçar a apreensão, mas a expressão séria de Regina deixava claro que ela não estava ali para uma visita comum. Caio, que analisava alguns documentos perto do balcão, percebeu o silêncio se espalhando e levantou os olhos, sem entender de imediato o que estava acontecendo. Regina olhou para todos e disse com voz firme, mas controlada: "Hoje estou aqui porque, nas últimas semanas, observei muito do que acontece neste lugar. Escutei conversas, vi atitudes e percebi comportamentos que me preocuparam. Achei que seria justo falar tudo isso na frente de todos." Ela fez uma pausa breve, deixando que as palavras criassem o impacto necessário, e continuou: "Descobri que houve tentativas de sabotagem contra o trabalho de Caio, com mentiras e comentários maldosos espalhados para manchar a imagem dele. Isso não é apenas injusto, é inaceitável em qualquer ambiente profissional." Os funcionários se entreolharam e os cochichos começaram. Patrícia ficou imóvel, os olhos inquietos, respirando fundo como quem tenta disfarçar a ansiedade. Regina então olhou diretamente para ela e prosseguiu: "Patrícia, eu ouvi cada palavra, observei cada atitude. Um líder que prejudica os outros para subir de cargo jamais terá a confiança desta empresa. Se alguém acredita que pode crescer destruindo os outros, está enganado. Aqui não existe espaço para esse tipo de comportamento." Patrícia tentou falar algo, mas Regina ergueu a mão para que ela permanecesse em silêncio. "Eu lhe dei tempo para mostrar arrependimento, para repensar a postura, mas cada dia que passou apenas confirmou aquilo que já estava claro. Por isso, diante de todos, para que não reste dúvida alguma, anuncio que você está demitida a partir deste momento. Espero sinceramente que um dia aprenda a lição e mude como pessoa,
Porque ninguém vence na vida tentando puxar os outros para baixo. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Patrícia, vermelha de vergonha e raiva, apertou os lábios e não disse nada. Recolheu as próprias coisas em silêncio, evitando encarar os colegas, e saiu pela porta com passos apressados. Alguns funcionários, ainda chocados, trocavam olhares discretos, enquanto outros pareciam aliviados, como se aquele clima tenso finalmente tivesse chegado ao fim. Regina então voltou-se para Caio, que estava claramente emocionado, os olhos marejados, tentando se manter firme diante de todos. Caio, disse ela com um tom mais brando, você foi atacado pelas costas sem ter feito nada além de trabalhar com honestidade. Quero que saiba que tem a total confiança da empresa e a minha. Ser gerente aqui não é apenas uma questão de cuidar de papéis e metas, mas de manter o respeito, a igualdade e a humanidade que eu sempre quis para este lugar. Caio respirou fundo, tentando conter a emoção, e respondeu, eu só tenho a agradecer pela confiança, Regina. Prometo que vou fazer o melhor não só como gerente, mas como alguém que acredita que todos aqui merecem ser tratados com dignidade. Não importa o cargo, não importa quem seja. Quero que este lugar seja motivo de orgulho para todos. Regina assentiu com um leve sorriso e disse olhando para todos os funcionários. Quero que entendam algo muito importante. Grandeza não está no cargo que ocupamos, no salário que ganhamos ou no poder que acreditamos ter. Grandeza está na forma como tratamos as pessoas, principalmente aquelas que não podem nos oferecer nada em troca. Se um dia alguém quiser liderar aqui dentro, que seja pelo exemplo, pela forma correta de agir e não tentando humilhar ou prejudicar os outros. Os funcionários ouviram em silêncio, muitos refletindo sobre as próprias atitudes. Regina então acrescentou, eu acredito que este banco pode ser mais do que apenas um lugar de trabalho. Pode ser um espaço onde todos se respeitam, onde clientes e funcionários são tratados com a mesma dignidade e onde liderança significa servir e não mandar. Caio, com a voz embargada, disse mais uma vez, eu não vou decepcionar. Quero que todos aqui se sintam valorizados e que nenhum funcionário tema ser tratado com arrogância ou desprezo. Ele fez uma pausa e acrescentou, se algum dia eu falhar nisso, quero que me lembrem do que foi dito hoje, porque eu não quero ser apenas mais um gerente, quero ser alguém que faz a diferença para melhor. Regina sorriu, satisfeita com as palavras dele, e disse, é exatamente isso que eu espero, não de você apenas, mas de todos que trabalham aqui. Quero que o exemplo de hoje sirva para mostrar que ninguém cresce diminuindo os outros e que o respeito precisa estar acima de qualquer ambição pessoal. Aos poucos, o clima no salão mudou. Os funcionários começaram a se aproximar de Caio para cumprimentá-lo, alguns pedindo desculpas por terem duvidado dele no início, outros oferecendo ajuda para tornar o ambiente mais unido. Patrícia já não estava mais lá, e era como se um peso tivesse sido tirado de todos. Regina observava tudo com um sentimento de orgulho e satisfação. Viu Caio assumir de vez o cargo, conversando com cada funcionário, chamando todos para trabalhar juntos, sem rivalidades. Aquele banco, que antes tinha divisões e fofocas, agora parecia dar um passo em direção a algo melhor. Regina, parada perto da porta, percebeu que sua decisão havia mudado não apenas o rumo da empresa, mas também a maneira como todos ali passariam a enxergar o verdadeiro valor de tratar as pessoas com respeito. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.